você conheceu a Estância Tamareira, naturalmente bela e repleta de muita natureza. Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Aras e Raças. Um cavalo de origem dos andalus e berberes. Uma raça muito rústica e resistente, além de, é claro, muito versátil. Um cavalo que vem destacando seu valor de mercado através de suas características. Estou falando da raça crioulo, que você vai conhecer a partir de agora. O cavalo crioulo tem sua origem nos equinos andalus e jacas espanhóis trazidos da Península Ibérica no século XVI pelos colonizadores. Estabelecidos na América, principalmente Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Peru e sul do Brasil, muitos desses animais passaram a viver livres, formando manadas selvagens que durante cerca de 4 séculos enfrentaram temperaturas extremas e condições adversas de alimentação. Essas adversidades imprimiram nestes animais algumas de suas características mais marcantes, a rusticidade e a sua resistência. É um animal extremamente multifuncional. Ele tem uma aptidão que a gente chama de aptidão vaqueira, que é o quê? Uma habilidade ímpar que o cavalo crioulo tem de trabalhar super bem com o bovino de modo geral. Mas isso não o impede de fazer outras modalidades equestres, como por exemplo a rédeas, como por exemplo o enduro, como por exemplo passeios, cavalgadas, porque é um animal dócil, de bom temperamento, extremamente inteligente. Né? E quando eu falo de resistência, a gente pode colocar que é um animal que é robusto, de boa musculatura, de boa ossatura, dificilmente adoece, muito bem adaptável. Então, a sua origem é mais em países, vamos dizer assim, em locais de mais frio, mas isso não impediu o crioulo de abranger o centro-oeste do Brasil, não impediu o crioulo de ir ao norte do país, que são lugares mais quentes, né? Então, quando eu digo que ele é extremamente versátil, incluindo essa questão da sua adaptação ao ambiente que ele se encontra. Estatura mediana, trote cômodo, temperamento dócil, estrutura harmoniosamente bela. O cavalo crioulo preenche todos os requisitos de um bom animal de sela dedicado ao lazer e tem conquistado cada vez mais usuários de animais de cavalgadas, carruagem atrelada ou simplesmente passeio e trilhas a cavalo. Atento ao crescente número de adeptos dessas modalidades, assim como de interessados em adotar alguma dessas práticas, o mercado vem se moldando para atender às demandas exigentes desse novo público de cavalo. Os usuários representam hoje uma das parcelas mais crescentes entre novos clientes, responsáveis por absorver significativa quantidade da produção. Em termos de animais crioulo, da raça crioulo, nós temos aqui nas Tamareira hoje, nós estamos com em torno de 200 animais. As éguas de cria praticamente estão, 90% já estão aqui, e a ideia é centralizar todas as éguas de cria aqui em São Paulo, aqui em Santa Rita. Eu fui pro crioulo por uma simpatia, de repente você cria uma simpatia, né? E você tem as informações, claro, você vai se informar quais são as características do cavalo, e eu tinha todas as informações e me simpatizei e passei a ir atrás e acabei começando a comprar. Confirmei aquilo tudo que eu imaginava que o cavalo que era e me tornei um criador de cavalo crioulo. O porquê do cavalo crioulo? É um animal que você pode pôr para uma criança, então ele tem essas características. É um bom animal de trabalho, é um animal dócil, é um animal de uma andadura confortável, tá? Ele não é um animal macio, um animal de muito macio como um animal de passeio, mas ele se adapta bem a isso também. E o mais importante, nas outras atividades, vamos pensar agora no cavalo como para esporte, tá? Ele vem cada dia mais mostrando essa sua aptidão nos diferentes esportes e se saindo muito bem. Não vou falar do freio de ouro, que é uma coisa específica para ele, mas vamos falar nas outras modalidades. Na rédeas, o crioulo vem ganhando espaço muito grande, ele já vem trabalhando e disputando os principais campeonatos com participação muito efetiva e eficiente. Já estamos tendo o cavalo crioulo sendo levado para os Estados Unidos, sendo o cavalo crioulo levado para a Itália, sempre dentro da modalidade de rédeas. Quando você vai para o laço, ele tem uma performance extraordinária. Você vai no timpene, ele trabalha muito bem.
Agora, com essa nova atividade que está vindo, o Ren Short, ele cavalo também se dá muito bem, ele está se mostrando muito eficiente. Então, ele mostra todas essas características que, de certa forma, nos dá muita satisfação e dá um retorno muito bom de você trabalhar em cima dessa raça. Todas as suas raças têm as suas características e as suas qualidades. Eu acho que todos eles têm qualidades excelentes. O crioulo tem algumas delas que ele é excepcional e deve superar a qualquer outra. Mas nas outras ele trabalha muito bem e trabalha com igualdade. Então isso dá uma amplitude muito grande para o cavalo crioulo. A raça crioulo está disponível para uma vasta gama de modalidades. São 12 oficializadas pela Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Crioulo. Dentre essas 12, 3 são usadas como forma de seleção. São elas o freio de ouro, a morfologia e a marcha de resistência. Com origem das planícies dos Pampas até os mais distantes das montanhas dos Andes, os cavalos trazidos pelos colonizadores espanhóis adaptaram-se a todo tipo de clima e de região. Suportaram o intenso frio e também o calor desgastante. Com o passar de 4 séculos de adaptação e de evolução, adquiriram características únicas e próprias no meio ambiente sul-americano. Por conta de sua longevidade, rusticidade, agilidade e resistência, eles são muito utilizados nos trabalhos pesados, na lida com o gado, em fazendas de todo o país. A morfologia, ela é uma parte muito importante do cavalo crioulo, porque ela é foco de uma seleção do que é desejável dentro da raça. Então os padrões raciais são muito bem avaliados e aí a gente tem os melhores animais morfologicamente. Mas a gente tem como principal prova de avaliação do cavalo crioulo o freio de ouro, que ele é um conjunto da avaliação morfológica com a sua avaliação funcional. Mas como eu disse anteriormente, o cavalo crioulo ele pode trabalhar com team roping, team penning, enduro, cavalgadas. Então ele tem uma ampla utilização, vamos dizer assim, para os esportes equestres de modo geral. Rédeas, então não é uma coisa restrita ao freio de ouro, né? Então hoje a gente tem o team roping, o ranchoting que a gente está imprimindo aqui na Estância Tamareira e que a gente tem certeza que o cavalo crioulo vai se dar super bem, justamente por uma daquelas coisas que eu te falei, que é a aptidão com relação ao gado, manejo com gado, que é uma coisa impressionante. A intimidade que o cavalo crioulo tem, essa facilidade do manejo com o bovino. O crioulo é uma raça de cavalo originário dos animais do sangue andaluz e berbere, introduzidos no continente americano pelo aventureiro espanhol Alvar Nunes Cabeza, nos primeiros anos após o descobrimento do Brasil. E também os padres jesuítas Cristóvão de Mendonça e Pedro Romero, em localidades que hoje é o Rio Grande do Sul, em 1634. Paralelamente, as criações foram se perdendo da comitiva de cabeça de vaca durante as suas campanhas na região e passaram a se criar livremente nas planícies do Cone Sul, do continente americano, vivendo em estado selvagem por cerca de 4 séculos. Neste período, as duras condições do clima acabaram criando, através de uma seleção natural, uma raça extremamente resistente à alta amplitude térmica quando há seca e à falta de alimento. Normalmente, eles são criados livres, em grandes pastos, e quando chegam à idade adulta, são laçados e aí sim domados. Hoje você conheceu as características marcantes da raça crioulo. Amanhã vamos voltar para saber um pouco mais sobre a associação da raça, ABCCC, e também falar sobre o manejo dos equinos aqui da Estância Tamareira. Até lá, tchau!